Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Amados irmãos, eu me permiti agora fazer um pedido de socorro a todos vocês. Esse pedido de socorro é o seguinte: há um estudo que nós fizemos há algum tempo, já há algum tempo, alguns creem, outros não creem. Eu me permito compartilhar com os irmãos porque é um estudo completamente profético, confiando que Deus deu discernimento a cada um de vocês, para poder entender algo que para mim é muito valioso. Pode ser que nem tudo esteja correto nisso que estamos estudando, mas com certeza nem tudo está errado, tá? Então eu gostaria realmente que os irmãos me permitissem nesse momento colocar algo aos irmãos, para que os irmãos estudem e nos ajudem. Quem sabe Deus nos levou até um pedaço e vai levar os irmãos até um pedaço maior. Mas uma coisa para mim é certa, ela é certa. Eu acredito de todo o meu coração no que vou colocar para os irmãos, e abro o coração, como ministério, abro o coração a vocês, com esse objetivo. Então não julguem o que vão ouvir, procurem assimilar, ficar com o que entendem ser bom, mas não digam sim nem não num primeiro momento. Apenas façam o que deve fazer todo bereano. O que o bereano faz? Ouve de bom grado. O bereano não diz não, o bereano primeiro ouve de bom grado, diz a palavra, e depois exatamente está capacitado a julgar. Nós não estamos capacitados a julgar. Deus pode dar luz para uma criança daquelas lá, e o nosso papel é ouvir e ver se realmente, é luz ou não, tá bem? Então, com esse pensamento, meus amados irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no capítulo 17 de Apocalipse. O irmão Fábio Amaro, se não me equivoco, foi que escreveu Revelações do Apocalipse. Ele cita essa profecia lá, por isso eu me permito compartilhar com os irmãos também. Não é algo só nosso, Há muito tempo atrás a gente estudou isso, algumas coisas realmente foram assim, estão já bem consolidadas, e outras é motivo de estudo ainda, porque a profecia não se completou, tá bem? Apocalipse 17, tá? Eu vou tentar seguir aquilo que temos seguido, passo a passo o que está escrito, Se houver alguma falha, a falha é do ser humano e não de Deus e nem da inspiração, obviamente, Cada um analise por si, Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Tá? Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Ponto número 1. Não pode estar no passado. Eu vou ser enfático. Eu não vou ficar, porque senão nós demoramos demais. Não pode estar no passado uma profecia dessa por uma razão muito simples. Muito simples. O anjo tem uma das 7 taças na mão. Se ele tivesse trombeta, poderia estar no passado, porque algumas trombetas soaram. Mas as taças ainda não começaram a ser derramadas sobre a face da terra. Então, número 1, a profecia está no futuro. Não deixem que ninguém lhes engane, porque vão tentar dissuadir de vocês. Tá? Então, solidez em que está no futuro, tá bem? As taças, repito, ainda não foram entregues aos anjos, como todos nós acho que aqui acreditamos, não é? Veio um dos 7 anjos e falou comigo. Com quem ele está falando? Com João, mas ele também está falando contigo, certo? Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta. Quem é a prostituta? Quem aqui
arriscaria dizer? Eu digo que é a Igreja Católica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Doído, enfim, cada um analise. Como Deus coloca em Efésios, né? E Deus coloca nesse comparativo, e Deus apresenta as igrejas dele como virgens puras. Obviamente, uma prostituta é o quê? É uma igreja caída, uma igreja impura. Então o anjo diz: vem, eu vou te mostrar a condenação da grande igreja caída, e que mais? Que está sentada sobre muitas águas, permitindo que a Bíblia a interprete. Apocalipse 17:15, é só ler, quem quer ler? 17:15, o que diz ali? As águas que viste, leiam lá, 17, versículo 15. Ok, vamos ler de novo então, Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a condenação da grande igreja caída, que se assenta, que domina muitos povos, nações, multidões e línguas. Muito bem. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Ela domina ou não domina? Domina. Se você observar, você vai ver, por exemplo, um encontro onde o Papa se apresenta em meio a vários líderes religiosos. Prestem atenção quando vocês forem ver essas fotos. Quem está de branco ali? Quem está de branco? E os outros? Todos de roupa escura, é um protocolo do Vaticano. Eles estão dizendo subliminarmente: o único puro aqui sou eu, o resto está abaixo de mim. Tá bem? Isso é protocolar, certo? Outra coisa que vocês vão observar: o presidente dos Estados Unidos da América vai até lá. O Papa está esperando ele no aeroporto? Não. O Papa vai ficar lá dentro esperando ele. Porém, quando é o contrário, eles têm que estar esperando o Papa já na porta, na descida do avião, certo? Isso mostra quem manda, tá bem? Muito bem. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. É isso que está escrito ou não? Muito bem. Mas os irmãos habitam na terra também. Então os irmãos também se embebedaram com o vinho da prostituição dela? Não, nós não habitamos na terra. Pai, estão no mundo, mas não são do mundo. Quem faz da terra o seu habitat é o mundano. Nossa pátria é a Jerusalém celestial. E como é que nós temos isso com clareza? Que habitam na terra. Por isso, nunca, irmãos e amados de Deus, se mais não puder deixar os irmãos aqui, uma coisa eu espero em Deus que fique: nunca mais confiem no seu bom senso e no seu senso crítico quanto à Bíblia. Permitam que a Bíblia explique para vocês. Se você pegar o habitam na terra, o bom senso teu diria: os que habitam na terra, nós estamos incluídos. Mas permita que a Bíblia diga quem são os que habitam na terra, porque senão nós vamos errar. Vocês já notaram as crianças? A criancinha quando começa a aprender a pôr o sapato, observe ela está sentadinha, ela tem um par, correto? Qual é a possibilidade dela errar percentualmente? 50%. Se ela acertar o primeiro, ela vai acertar o segundo. Quantas vezes ela erra? 100%. Isso quer dizer o quê? Não adianta. Jesus foi taxativo. Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Não. Pode o leopardo tirar as manchas da sua pele? Não. Também vós não podeis fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal. A criança nasce, né? Daqui a pouco ela está com 1 ano. Você pega um brinquedinho, dá para um, né? Põe os dois juntinhos e dá um brinquedo só. E fique observando o que vai acontecer. Nós somos ensinados a fazer o mal já no ventre. Nós herdamos uma genética, uma memória genética violentamente mal. E aí nós somos ensinados. Olhe para o outdoor, olhe para um outdoor, compre isso. Olha para o outro outdoor, compre aquilo. Olha para o outro outdoor, uma mulher seminua. Olha para o outro outdoor, o homem seminu. Nós somos ensinados. E aí alguém diz: não, eu só assisto televisão, né? A televisão que eu assisto, na verdade, só jornal.
No resto eu não vejo nada. Tá bom, então me explique o que tem de bom num jornal hoje. O que tem de bom num jornal, irmãos? Não estou aqui condenando quem vê, quem não vê. É só corrupção, roubo, morte e violência, corrupção, roubo, morte e violência, corrupção. Não tem mais nada de bom. E nós somos transformados naquilo que contemplamos, vemos. Primeiro dia que você vê, pegue um índio que nunca viu uma televisão, mostre um cara morrendo na televisão. Daqui a pouco ele vê de novo, daqui a pouco vê de novo. E o que vai acontecendo? O amor de muitos esfriará. Chega uma hora que você está pisando nos cadáveres e não está mais nem dando bola. O amor de muitos esfriará. Nós temos que parar de ver o mal, porque o mal nos transforma. Você vê na TV e tem cristãos que, o sujeito lá estuprou não sei quantos. Não, tem que queimar vivo esse sujeito. Imagine se isso é palavra de um cristão. Eu não sei qual é a história desse sujeito. Enfim, né? Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra, 17:3, alguém leia aí, Apocalipse 17:3, quem são os que habitam na terra? Transportou o anjo e espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Ok. Veja aqui a visão que ele tem. Essa visão, se vocês observarem, ele vê no deserto uma mulher. Essa visão vai mostrar algo para quem? Veja, levou-me espírito a um deserto, viu uma mulher sentada que tinha uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de, o quê? Blasfêmia. Esse pecado é que vai caracterizar principalmente esta prostituta, esta mulher. É um pecado específico, porque convenhamos, pecado todo mundo tem, ou não? Mas ela tem um pecado específico. E vejam só aqui, no próprio Apocalipse, avancem um pouco, versículo 8. Aí nós vamos entender por que os que habitam na terra. 17:8. A besta que viste, foi, já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, quem são eles? Leiam. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Quem são os que habitam na terra? Os que não têm o nome escrito no livro da vida. Estes é que serão enganados. Pergunto, nosso nome está escrito no livro da vida ou não? Sim ou não? Sim. Mas a questão é a seguinte: teu nome foi escrito no livro da vida porque você é bom, porque você aceitou, ou porque Cristo te adotou na família celestial? Amém. O mérito é todo dele. Quando alguém adota um filho, de quem é o mérito? O mérito é do filho ou é de quem adotou? Claro que é de quem adotou. A prerrogativa é de quem adotou, né? Então, nesse caso, às vezes a pessoa diz: eu não sei se eu sou um cristão. Como assim você não sabe se você é um cristão? Não há méritos teus se você é um cristão. O mérito é todo de Cristo. Sim, eu sou um cristão. Por quê? Porque Cristo, pelo seu amor, Deus, pelo seu amor, me adotou na família celestial. Ah, mas eu não vejo que você é um cristão. Isso é um problema seu. Isso é um problema seu, não é problema meu. Eu sou lobo, eu sou pecador, eu sou falho. Mas Ele me amou quando? Desde a fundação do mundo. E mais, Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele não espera que eu o ame para que depois isso aconteça. Não, primeiro Ele me ama e me convence e me atrai com cordas de amor. Agora eu amo, como uma resposta ao que Ele me deu, né? Eu perdoo, por quê? Porque Ele me perdoa. É assim, e eu luto, claro, é uma luta, porque o diabo vai dizer: não perdoe. É uma luta, não é fácil perdoar, não é fácil amar, é muito fácil falar. Não, eu amo meu irmãozinho. Ah, é? Espera alguém botar a arma na cabeça dele e dizer: eu mato ele ou você escolhe. Aí eu vou ver se amo de verdade, né? A gente acha que ama, mas a verdade é que nós podemos nos gostar entre irmãos, mas precisamos aprender a amar, de tal maneira que eu chegue realmente um dia e digo: por favor, tire a minha vida, deixe que o meu amado irmão viva. Não é fácil, né? Apocalipse então 17, vamos seguir um pouquinho mais. 2, né? Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com quê? Com o vinho da sua prostituição.
Então, os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da prostituição de quem? De quem? Da prostituta, certo? Então, esta prostituta embebedou os reis da terra, embebedou os que habitam na terra. E é um fato, é um fato. Vamos falar, por exemplo, do Brasil. Quem foi que colonizou o Brasil? Quem foi? Quem foram? Padres o quê? Jesuítas. Os jesuítas é a ordem máxima do papado, irmãos. Irmãos, os jesuítas, assim, não quero machucar ninguém, tá? Por favor. Mas não há como nós nos desviarmos do evangelho, irmãos. Não há. Essa ideia de que nós vamos dourar a pílula, que nós vamos caramelizar o veneno, não podemos mais, não há mais tempo para isso, irmãos. Nós somos chamados para dar uma mensagem que vai direto ao ponto, racha no meio. Irmãos, faça um sermão bonito numa igreja com 5.000, sabe o que acontece? Os 5.000 aplaudem. Eu pergunto, o joio pode aplaudir a mensagem que vem diretamente como um pão do céu? Não. O joio não gosta do trigo, o joio gosta de joio. Então, se agradou todo mundo, alguma coisa errada. A menos que Deus tenha um povo realmente preparado que está buscando. E vai ser pouquinho, irmãos. Vai ser pouco. Por quê? Porque no final das contas o joio quer joio e acabou. Certo? Então quando, nossa, que sermão maravilhoso, todo mundo amou o sermão dentro da igreja, porque isso, porque... Cuidado, a mensagem, se ela não for uma mensagem que toca o coração, que assusta um, que levanta o outro, que impulsiona você para mais perto de Cristo, que está pautada na palavra, está fora, irmãos, não importa quão bonita seja. Falar bonito o diabo sabe. Pegue um político escolado para você ver, você chora ouvindo ele falar. E ele está metendo a mão no teu bolso e você está chorando. É assim, irmãos, é um fato. Eu conheço um pouquinho desse meio, não sou o dono da verdade, mas um pouquinho nesse meio eu já vivi. Eu digo por experiência, é terrível. Então, 3. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma igreja assentada sobre uma besta de que cor? Vermelha. A besta tem que cor, irmãos? Vermelha. Qual é a cor vermelha? Uma nação cheia de pecado. Então eu encontro aqui uma igreja que domina uma nação cheia de pecado. E essa nação cheia de pecado também está cheia de nomes de blasfêmia. Qual é o pecado da blasfêmia? João 10:30. Lembrem-se que nós lemos hoje de manhã. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram em pedra. Por qual obra vocês querem me apedrejar? Não te apedrejamos por nenhuma boa obra, mas por causa da blasfêmia. Porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Qual é o pecado da blasfêmia? O homem se fazendo passar por Deus. Qual é a única igreja que tem um homem que procura se passar por Deus? Besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A visão de João, irmãos, é uma visão relativamente simples. Isso é o que João vê. Isso é o que ele vê. O que ele vê? Uma mulher com um cálice na mão, assentada sobre uma besta de cor escarlata, com 7 cabeças e 10 chifres. Porém, João vê isso, mas não é isso que ele tem que entender. Isto é uma visão simbólica. Nós precisamos entender os simbolismos da Bíblia. E é a Bíblia quem deve interpretá-la, e não nós. Cada um vai interpretar de um jeito, mas não nos é permitido interpretar a Bíblia. Muitas pessoas chegam para nós e dizem assim: escuta, por que tem tanto? Cada um interpreta do jeito que quer, verdade, e é por isso que tem tanto problema. A Bíblia não é feita para ser interpretada, a Bíblia é feita para ser aceita. A Bíblia diz que o limão é verde, Se cada um for interpretar, um vai dizer que é vermelho, outro vai dizer que é azul. Bíblia não é para ser interpretada, é para ser aceita. Agora, claro, eu tenho uma profecia, então o que acontece?
Homens santos falaram inspirados da parte de Deus. Nenhuma profecia veio de particular o quê? Interpretação. Não é uma interpretação particular. A Bíblia interpreta a Bíblia. Ponto final. Aí você diz assim, é assim? É exatamente assim. É a Bíblia quem tem que interpretá-la. Então eu vejo mulher, quem tem que interpretar isso? A Bíblia. A Bíblia me diz que mulher é a igreja. Ponto final. Os que habitam na terra, a Bíblia me diz que é os que não têm o nome escrito. A Bíblia me diz que besta é nação. Onde? Em Daniel. Daniel 7 vai mostrar lá uma nação representada pelo quem? Lembram? Vai apresentar leão, que mais? Urso, que mais? Leopardo, né? E finalmente o dragão ou a besta. Nações. Então, e o Apocalipse, obviamente, revela Daniel. Então, vemos uma besta, levou-me em espírito a um deserto, e uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha quantas cabeças? 7 cabeças. O que é cabeça na Bíblia? Na Bíblia. Daniel, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Então, está falando de líder, rei, líder de uma nação, líder de uma igreja. Ok? Tem 7 cabeças. E tem o que mais? 10, o que? Chifres. O que é chifres em profecia? Lá na Bíblia diz Poderes. que os 10 chifres são 10 países mais fortes do mundo que irá se unir para lutar contra Cristo. Irmãos, poderes. Nós temos uma nação que é a besta. Mas esta nação congregará sobre si 10 poderes. Certo? 10 poderes. O que é que o animal usa para se defender? Lá, leopardo, quando nós vemos lá, por exemplo, os dois cabritos de Apocalipse 11 que se digladiam, né? O carneiro, 2 chifres, etc. Nós vamos ver no próprio Apocalipse 13, né? Como um carneiro com 2 chifres, um chifre foi quebrado, etc, etc, etc. Fica claro? Levou-me espírito a um deserto e vi uma igreja assentada sobre uma besta, uma nação cheia de pecado, que tinha nomes de blasfêmia, homens que se fazem passar por deuses, né? E tinha 7 líderes e 10 poderes, ok? Isso aconteceu no passado, sim ou não? Sim, ok. Então não vamos entrar no passado para nós irmos direto para o que queremos colocar como verdade presente. 4. E a igreja estava vestida com 2 cores específicas. Quais são? Que cores? Cardeais e papas se vestem de vermelho e de púrpura, roxo. Amém? Roxo, né? E ela adornada com ouro. O que isso quer dizer? As igrejas mais ricas do mundo, irmãos, cheias de ouro. A igreja de São Francisco, por exemplo, cheia de ouro, né? E pedras preciosas, pérolas. E tinha na mão um cálice. Tinha na mão um cálice. No que é chamado, irmãos, e não se enganem, uma coisa é condenar o pecado, outra coisa é o pecador. Amar o homossexual e odiar o homossexualismo. Como odiar o homossexualismo? Devemos amar os homossexuais, irmãos. Devemos. Pode parecer, para muitos isso pode parecer absurdo. Tem gente que diz, não. Como não, irmãos? Amar o pecador e odiar o pecado. E muitas pessoas, infelizmente, chegam, não. Irmãos, está cheio de gente fantástica, que tem filhos hoje, que tem esse problema. Tem pessoas que têm problema orgânico. Nós precisamos ter muito cuidado, muito carinho com essas pessoas, para não condenar de forma como Deus não condenaria. Não é uma situação fácil em muitos casos. Estamos falando, né, do homossexualismo como falaríamos de outras coisas. Pode ser ladrão, pode ser o que for, irmãos. Jesus foi claríssimo. As prostitutas entram adiante de vós, falando isso para os líderes.
E me perdoem, eu conheço igrejas, se entra uma prostituta, as pessoas começam a se apertar para não... Irmãos, uma prostituta entrando na igreja, ela está buscando, irmãos, está buscando, estamos falando de coisa física. O bêbado entra, é aquele momento de lucidez que o Espírito de Deus entra ali, rapaz, ele entra cambaleando e as pessoas, ó, o bêbado ali, cuidado. Irmãos, sinceramente, eu não sei o que dizer em relação a isso às vezes, mas tenho visto isso, né, muitas vezes com muita tristeza. Então, apenas para a gente não desviar o foco, né? A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações, cheio das abominações. Não existe culto na igreja católica, não se enganem, amados. Sabe qual é o nome do, entre aspas, culto católico? Se chama sacrifício da missa. Por que é sacrifício da missa? Porque ensina-se a doutrina da transubstanciação. Quando o padre toca na hóstia, ela vira um pedaço do corpo de Cristo. É literal. Orai, irmãos, para que o meu sacrifício, que também é vosso, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Amém. Agora, este chamado sacrifício da missa é o mesmo sacrifício das crianças que se ofereciam a Moloque, apenas com uma nova roupagem. No passado, havia o chamado deus Moloque, com seus braços estendidos, colocava-se uma criança, queimava-se ela, uma criancinha lá, queimava-se ela, os braços de Moloque se quebravam, a criança caía lá e eles comiam essa criança. Esse era o sacrifício, né? E hoje chama-se sacrifício da missa, porque Satanás ama as cenas do sacrifício, quando ele pôde fazer Cristo sofrer o que sofreu. E ele quer e repete isso a cada missa. Veja, não misturem católicos com sistema católico. Nós somos devedores a quem? Gregos e a bárbaros. Nós devemos para eles. Temos que ter muito cuidado, muito carinho, né, com eles, mas isso é um fato real. Eu pergunto, eles têm o direito ou não de saber que estão sendo enganados? Eles estão sendo enganados. Eles realmente acreditam que aquilo é para Deus. E Jesus diz, sai dela, povo meu. Deus tem gente lá, tem. Nós só temos que buscá-las. Temos que buscar essas ovelhas que estão fora do redil do Senhor. E não vamos trazê-la dando chute na santa deles. Não vamos trazê-las dizendo, não, vocês, aí, isso é para nós entendermos o perigo que eles estão. Mas jamais podemos acusá-los, jamais podemos, né, falar isso de uma forma que os machuque. Mas é um fato. Se você vê teu irmão indo para se queimar, você vê teu irmão indo para a perdição, o que você vai fazer? Você vê uma criança chegando perto de uma cobra venenosa, o que você vai fazer? Não é comigo? Não, irmãos. Nós temos que buscá-los, nós temos que resgatá-los. Com amor, com carinho, com cuidado, orando. Falou, não quis ouvir, oração. É o nosso papel, irmãos. Esse é o nosso papel. Aí, agora, há uma diferença gritante, porque aí, uns vão dizer assim, está vendo, por isso que nós estamos indo nas reuniões ecumênicas. Não, nós não temos que participar do que eles participam. Amar o ladrão, mas não participar do que ele participa, é simples, né? Amar o pecador, mas não participar do pecado que ele comete, é simples. Nós não temos que participar de reuniões onde sabemos que o Espírito de Deus não está podendo trabalhar. Você já tem luz, você já sabe, por que vai se expor ao erro? Tem muita gente que foi convidada para ir, por exemplo, em algumas sessões que sabiam que não deviam ir, como foi Saul, foram lá, porque disse, não, você vai lá, depois eu vou na tua. Nunca mais saíram de lá. Enganados pelo inimigo, ficaram lá. Existem casos, inclusive registrados, de pessoas que chegaram lá e encontraram o filho dele que tinha morrido. Aí eu te pergunto, é um laço violento, acaba ficando, né? Então, 5. Na sua testa estava escrito o nome, mistério, o quê? Grande, né? E o quê? Mãe das prostituições e abominações na terra. O que está escrito lá?
Sacrosanta Lateranensis, Ecclesia, Omnius Orbis et Orbis, Ecclesiarium Mater et Caput. Santíssima Igreja de Latrão, de todas as igrejas da cidade e do mundo, o quê? Mãe e cabeça. Isso é ex-cátedra, isso é documento, né? Então, ela se autodenomina mãe. Vi que a mulher estava do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Lembram que estudamos duas classes, né? Sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Quem são os que são as testemunhas de Jesus? São os que têm o espírito de profecia, certo? Então, ela matou no passado, mas vai matar de novo, correto? Vai matar de novo. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Aqui, pura e simplesmente, João vê um caso interessante, né? Olha que ele diz assim: vi que a igreja estava embriagada com o sangue dos santos. Para se embriagar, você se embriaga bebendo pouquinho? Não. Tem que beber bastante. Então ele está dizendo, hoje, se vocês entrarem em alguns sites católicos, e tem gente preparada, não se enganem, tem gente sendo preparada para enfrentar a gente, não precisam entrar, se quiserem por curiosidade, tem um Face, se chama MSR4, não sei por que é MSR4, só tem católicos preparadíssimos. Você entra com um texto qualquer, eles detonam, conhecem da Bíblia assim impressionantemente, estão se preparando, daqui a pouco eles virão, e quem não estiver preparado cai. Eles inclusive mostram documentos e mostram relatos históricos de perseguição que os protestantes moveram contra eles, né? E aí eles dizem, comparando a Igreja Católica, eles mesmos dizem, a Igreja Católica matou muito pouco, os protestantes mataram muito mais, mas a Bíblia me diz que quem estava embriagado com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, é este sistema, é esta igreja. Então eu fico com a Bíblia, cuidado com a história, porque a história está sendo reescrita, e está sendo reescrita sob os cuidados, né, de Roma, então muito cuidado, né? Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Quem são os santos na Bíblia? A paciência dos santos, os que guardam os mandamentos. Amém. Então veja, nós temos, eles vão perseguir uma classe específica, isso, né, não há muita dúvida, né? E o anjo me disse, vendo eu maravilhei-me com grande admiração. João participou, estava na ilha de Patmos porque foi perseguido por Roma, só que agora ele vê o quê? Ele vê um sistema que se denomina igreja cristã perseguindo e matando. Como é que ele não ia se admirar? Ele não se admiraria vendo Roma perseguindo ninguém, não é? Porque isso ele viu, isso ele já viu, mas agora ele se admira com grande admiração. Como pode? A própria igreja matando o cristão. Por isso digo, futuro, né? Houve no passado um cumprimento, não precisamos entrar aqui, né? Mas, enfim. Agora, a partir do versículo 7, eu quero que prestem muita atenção, porque assim, acredito que estamos relativamente sólidos até aqui, mas a partir de agora, quando ele diz maravilhei-me com grande admiração, maravilhei-me, né, de se maravilhar, de gostar, não, muito bem colocado. Às vezes a gente, né, imagina realmente, porque no nosso vocabulário maravilhar-se, né, tem o sentido de algo belo, algo bonito. Não, o maravilhei-me aqui, o sentido é eu fiquei espantado, fiquei maravilhado, nossa, né? Não é no sentido de ver algo belo, algo bonito, é algo que causa impacto em você. Ok, olha só, tá vendo? Pois não, irmão Paulo. Maravilhei-me com grande espanto, né? Me espantei. Eu ouvi alguma explicação há pouco tempo sobre isso, mostrando assim que ele ficou maravilhado também por ver aqueles por quem Cristo morreu estarem agora reunidos com o poder perseguidor, o que está acontecendo, por exemplo, hoje, né, em termos do ecumenismo, se preparando. Então, mas não é possível que aqueles por quem Cristo morreu agora estão unidos
ao poder perseguidor, e isso causou um grande espanto. Eu ouvi uma explicação. Amém. Eu acredito que agrega, né? Para mim, não, vejam, existem informações que realmente agregam para a gente, né? Nós sabemos, o ecumenismo está aí, nós sabemos qual é o objetivo do ecumenismo final, né? Nós sabemos que ele se admira, ele não teria que se admirar se visse pura e simplesmente apenas mundanos perseguindo, que admiração haveria? Ele estava sendo perseguido, Pedro, Paulo foram perseguidos, então, né? Por exemplo, Lutero deixou Roma exatamente porque percebeu que Roma era um poder apóstata, completamente longe da verdade. Nos dias modernos, os luteranos e as demais organizações voltaram para Roma. Então isso teria causado essa grande admiração. Mas como é possível? Amém. Recentemente, né, se os irmãos estudarem a história verdadeira admirei-me com grande espanto, né? Tem um maravilhei-me, mas esse maravilhei-me, ele tem essa conotação, né? Admirei-me com espanto, ou seja, né? E independente, né, dos posicionamentos nossos, é um fato que, né, a gente está vendo isso se cumprir debaixo dos nossos olhos, porque nós bem poderíamos também nos admirar vendo, né, toda essa movimentação ecumênica acontecendo, inclusive com igrejas que foram alertadas a não participar, que já sabiam, porque a maioria, não se engane, está enganada, a maioria não tem como não ver beleza no ecumenismo. A proposta é muito boa, vamos nos unir como os irmãos, vamos, né, buscar a paz, vamos orar juntos, vamos isso, vamos aquilo. O resultado é que o diabo só vai mostrar quando for tarde demais. O diabo vai deixar até o último momento para mostrar as suas garras. Nunca nos esqueçamos, Roma não muda. E aí você diria assim, não, mas ela mudou. O Papa agora, veja que é um Papa bonzinho, um Papa humilde, isso, aquilo. Não nos enganemos em relação principalmente a quê? O que é arrependimento? Disse que o Papa recentemente pediu perdão pelos pecados. O que é arrependimento, irmãos? Arrependimento é tristeza e abandono do pecado. Pergunto, todos os dogmas que foram criados nos porões da Inquisição, nos concílios de Nicéia, concílio de Latrão, concílio de Constantinopla, todos esses enganos que foram criados, foram deixados de lado? Nenhum. Pergunto, houve arrependimento real? Não. Os mesmos concílios que decretaram a morte dos nossos irmãos do passado, ensinam e ensinaram e criaram adoração a santos, adoração a imagens, confissão auricular, tudo isso. Estão aí, continuam. Não houve arrependimento, não se enganem. E o irmão citou aqui, e apenas para que vocês tenham ideia, os valdenses foram um povo espetacular, junto com os huguenotes na França, no Piemonte. Os valdenses foram um povo que, para vocês terem ideia, escondiam pequenas porções da Bíblia na sua roupa, iam até as pessoas, e quando eles percebiam, olha, esse moço aqui está interessado, com risco da própria vida, eles pegavam, olha, dá uma olhadinha aqui, leia tal. Foram exterminados pelo papado, exterminados. A batalha de São Bartolomé na França, mataram crianças, bebês, mulheres e homens, todos. Sabe o que aconteceu quando eles chegaram e disseram, olha, matamos todos? O Papa chamou os cardeais e cantaram uma música para Deus, agradecendo. O mensageiro recebeu 1000 coroas de presente. Tome, imaginem a alegria, me perdoem a expressão, satânica, de alguém que vai agora comemorar a morte de bebês indefesos, crianças indefesos. A palavra de Deus é muito clara, nem por força, nem por violência. Então não se enganem com esse sistema, meus amados, a não ser que queiram sofrer as consequências. Nós precisamos alertar os católicos, nós precisamos alertar esse povo, porque a razão é simples. Nós vemos de forma muito clara, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos pecados que ela cometeu. Irmãos, Deus vai se levantar e vai cobrar aquelas almas que estão no Apocalipse dizendo, vi as almas debaixo do altar dizendo, Senhor, até quando não vingas o nosso sangue, Senhor?
O sangue daquelas almas clama por justiça. Cristo aparentemente tarda, mas não vai falhar. O céu não esqueceu, irmãos. E Deus está dizendo, saiam para não ser participante. Por quê? Você vai participar como cúmplice e você vai participar matando de novo. Porque, como dissemos de manhã, ou você vai ser perseguido ou vai perseguir. Ninguém. No livro do Apocalipse, irmãos, capítulo 14 também, apenas numa parte rápido, é dito assim, que aqueles que receberem a marca da besta, no seu nome, receberão a ira de Deus sem mistura. O que é a ira de Deus sem mistura? Hoje, irmãos, o afastamento gradativo de Deus dos corações daqueles que não querem, certo? Está gerando já algum problema. Mas a misericórdia dele continua misturada aos problemas. Então, por exemplo, vem chuva torrencial, mas a misericórdia de Deus se estabelece. Então há uma mistura da misericórdia ainda de Deus. Chega um momento que Deus retira a sua misericórdia e agora a pessoa está à mercê do inimigo. Ira é Deus afastar-se, não é que Deus fica bravo e diz, vou matar esse povo tudo que... Não, ira é afastamento. Deus se afasta agora e você vai colher os frutos daquilo que você plantou, certo? Foi a consequência do pecado que... Quando, Adão peca, foi dito, agora Adão, por tua causa, não é eu, por tua causa a terra passa a ser maldita. De quem é a culpa? De Deus? Não, do homem. Então, por tua causa agora vai começar morte, vai começar espinho, vai começar dor, a mulher agora vai ter as dores do parto, o homem vai ter que suar para poder conseguir o alimento. Culpa de quem? Repito, não de Deus. O diabo tem tentado mostrar o tempo todo que a culpa é de Deus e não é verdade, 7. Agora, vamos lá. O anjo me disse, por que te admiras? E o que mais? Vou te dizer que é Eu, veja bem, eu quem? O anjo mais poderoso do céu, que é Gabriel, vocês vão encontrar esse nome lá no livro de Daniel, vocês vão ouvir, de forma assim muito simples, no princípio da tua oração, Daniel, saiu a ordem e eu vim, tende a visão. Então, agora, Gabriel, o anjo mais poderoso do céu, hoje, que substituiu Lúcifer, Gabriel é o incumbido. Vejam o Apocalipse 1:1, não precisa ler. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo, o anjo mais poderoso do céu é o anjo incumbido de revelar aos servos de Deus na terra, revelar no sentido de que Deus já revelou, trazer aos servos de Deus na terra, as maravilhosas verdades do Apocalipse, tá? Então, aqui, ele diz de forma taxativa, eu te direi o mistério da igreja, da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora, irmãos, nós saímos da profecia, meus irmãos. Agora não é mais profecia. Agora o anjo está dizendo, eu vou te dizer. Então, se você entender essa profecia da parte do anjo, a discussão não é mais contigo e não é mais comigo. Eu não aceito. Discuta com quem? Com o anjo. É o anjo que está dizendo, eu vou te dizer, a partir de agora, ele vai interpretar a profecia. Isso quer dizer que você não tem mais o direito daqui para frente de reinterpretar. Me entendem? Até aqui nós interpretamos pela Bíblia, mas agora o anjo vai dizer. Vamos ler. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Então a besta que você viu foi e já não é, e há de subir do abismo e vai à perdição. Do ano 538 ao ano 1798, a besta foi, perseguiu, matou, foram os 1260 anos, não completos da Inquisição, mas foi o tempo em que ela imperou, ela matou, perseguiu, fez e aconteceu, o que chamaríamos de supremacia papal, Ela está em Apocalipse 13, tá? Esse período, E ela fez realmente isso tudo. Foi do ano 538 ao ano 1798. Em 1798, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, vai, leva preso o Papa então reinante e
o Vaticano deixa de ser um Estado soberano, do ano 1798. No ano 1929, ocorre o Tratado de Latrão. A besta começa a se recuperar, devolve-se os estados ao Vaticano, o Estado ao Vaticano, e o Estado do Vaticano passa a ser agora uma monarquia. Lembre-se que reis, até então não era uma monarquia absoluta, agora passa a ser uma monarquia. Nós mandamos uma correspondência perguntando ao Vaticano quando foi que o Estado do Vaticano passou a ser uma monarquia. Mandamos para eles uma pergunta. A senhora Enza Derme, Relações Públicas do Vaticano, mandou para nós a resposta. O Estado do Vaticano passou a ser uma monarquia a partir do ano 1929 com o Tratado de Latrão. Resposta deles, certo? Bom, por quê? Porque nós teríamos que ter um período de contagem para aquilo. Então assim, nós, num primeiro momento, né, nós temos que entender quem, quando, por quê, certo? Então, a besta que viste foi, já não é, há de subir do abismo. Então, vai voltar a perseguir ou não vai? Vai. E irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Pergunto, quando o papado passar a perseguir de novo, nós temos que nos admirar? Não. Por quê? Nós já sabemos que vai acontecer, mas o mundo vai se admirar. E não só por isso, por algo mais, né? 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. Vejam bem, a Bíblia é toda conectada. Apocalipse 13, versículo 18. O que diz lá? Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Veja, ele está te remetendo para fazer um link aqui também. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, que é número de um homem, não é número de objeto, não é número de chip, não é número de nada disso. A besta é número de um homem. Jesus está falando, número de homem, não perca tempo com o resto, é o número de um homem, e o seu número é 666. Então, a marca da besta já foi o código de barra, já foi o computador de Bruxelas, já foi, todo mundo fala tudo, mas você não vai conseguir identificar a marca da besta se primeiro você não identificar quem é a besta. Eu só consigo identificar a marca da besta se primeiro identificar quem é a besta. E Deus está dando uma conta matemática, porque matemática é lógica. 2 mais 2, 4. Não pode ser 4,1. Matemática é lógica. Então ele te dá uma conta, porque conta não tem como errar. Mas, vamos voltar para Apocalipse 17 e a gente já chega lá. Aqui é sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 sobre as quais a mulher está sentada. As 7 cabeças que foram ditas, né, que foi vista, eu pergunto, o anjo está dizendo que as 7 cabeças são 7 montes. Muito bem. Qual é conhecida como a cidade das 7 colinas? Roma, certo? Roma. Veja, as 7 colinas, Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célia, Aventino e Palatino. Então, o mundo conhece Roma como a cidade das 7 colinas ou cidade dos 7 montes. Deus está dando através do seu anjo a localização. Eu chego e digo assim, vocês conhecem o irmão Antônio? Irmão Antônio? É, aquele que mora em Campina Grande. Pronto, agora eu já sei quem é. Localização é a forma mais fácil de saber de quem se está falando. Mas não é só isso, né? O anjo é quem diz, as 7 cabeças são 7 montes. O que mais que o anjo diz? Leiam. São também 7 reis. Quem está dizendo isso? O anjo. Aí vem pessoas para nós e diz, não, reis é reinos. Estão tentando nos dizer que aqui não é reis, que é reinos. Quem disse que é reis? O anjo. Se você quiser defender que é reinos, você vai ter que discutir com quem? Com o anjo. Porque o anjo está interpretando. O anjo foi taxativo. As 7 cabeças são 7 montes. Dá para reinterpretar? Não dá.
porque ele já deu a literalidade, ele já mostrou qual é o simbolismo. E ele olha para você e diz assim: as 7 cabeças são 7 montes. Você pode dizer para ele não são? Não. Pode? Não. E ele diz assim: e são também 7 reis. Você pode dizer para ele não, não é rei? É reino. Você sabe mais que o anjo? Repito, isso tem que ser muito claro para nós, penso eu. Muito bem, então as 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis. O que mais que diz ali? Sete reis. Reis da onde? Ele já disse, ele mostrou a localização. Eles são reis da onde? Obviamente que são reis de Roma, do Vaticano, porque ele falou de uma mulher, falou de uma prostituta, falou que perseguiu, falou do sistema, falou da besta, falou de tudo. Deixou muito claro, né? E quando a gente avança nisso, não há como errar. Penso eu, claro. Veja, o Tratado de Latrão foi em 1929, certo? Então nós relacionamos as cabeças. Cabeça é líder, certo? 5 já caíram. No ano de 2000, nós estudamos essa profecia. Então no ano de 2000, quando Deus, entendo, abriu essa profecia ao seu povo, claro, como digo, por favor, é um estudo profético, né? Quando abriu, né, havia já, 5 já caíram, Pio XI, né, Pio XII, Pio XXIII, Paulo VI e João Paulo I, 5 já caíram, cabeças, líderes, já caíram, né? Um existe, no ano de 2000, quem seria o que existe? O que existe? João Paulo II, reinou de 1978 até o ano 2005, quando morreu, tá bem? Muito bem. Outro ainda não chegou, leiam. Outro ainda não veio. Quando vier, convém que dure pouco tempo. Eu quero aqui apenas que os irmãos entendam o seguinte, né? Nós estamos na época quando estudamos, nós lançamos inclusive na internet e dissemos o seguinte: olha, não sei quem será o próximo Papa, mas uma coisa sei: o próximo Papa durará pouco. Isso nós colocamos lá, quem leu sabe que é verdade. E ficou hibernando esse estudo lá. Quando o Papa seguinte assume, quando Bento assume, né, o que aconteceu? Ele diz: no pouco tempo que estarei diante da igreja, acompanharei os passos do meu sucessor. Então, ele disse claramente que ficaria pouco tempo. Quando as pessoas ouviram isso, alguns lembraram do estudo e choveu gente perguntando daqui, dali, tal. Bom, só que o que aconteceu? Aí vem dizendo que governaria pouco tempo, porém, olha o que o texto diz daí. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, quando vier convém que dure pouco tempo. Durou pouco tempo. Porém, o texto dizia: a besta, e diz que era e já não é ela também o 8º, é do 7 e vai à perdição. Aqui encontramos um ruído. Por quê? A besta deveria ser o próximo, mas houve uma confusão no Vaticano, e é aí que nós estamos tentando entender por quê. Metade dos teólogos romanos, católicos, né, cardeais inclusive, dizem o seguinte, que de fato Bento continua sendo Papa, e Francisco também, entendem? Só pode ter um Papa, né? Não, na verdade é assim, né? Aí é que está, pela lei, né, o cargo do Papa é vitalício, né? E aí diz, não, é Papa emérito, mas está uma confusão que nem eles se entendem, né? Isso é um fato, né? Agora, o que nós queremos deixar para os irmãos é assim: estudar o assunto, porque tem uma coisa que para mim, ela realmente é muito impactante nisso tudo. Afora toda a questão de que está muito próximo, porque diz, o 8º é a besta e vai à perdição, aí não há mais para onde recorrer. Agora, né, tem algumas coisinhas que eu queria deixar para os irmãos, que é o seguinte: primeiro,
São 7 cabeças, não são 8, certo? A besta diz, são 7, não tem como inventar 8. Para que haja um 8º, só pode ser que o 8º seja dos 7, amém? A besta que viste já não é ela também o 8º. O que é também? É uma repetição. Também, se é também, é porque já foi. Só restaria um homem, só um, independente do que ocorresse em tudo que está aqui, essa confusão toda que está aí, independente disso tudo. O que poderia ser, irmãos, por favor, o que poderia ser, né? Eu não estou dizendo que é, certo? Vejam bem, quem é que tem que interpretar a profecia? Quem? O Rogério? A Bíblia, a Bíblia. Vamos deixar que a Bíblia nos dê pelo menos 2 orientações sobre aquilo que parece impossível, porque isso é impossível. Aos olhos humanos é impossível. Mas vamos ler com calma e com atenção, deixando que a Bíblia nos relate o que pode parecer impossível. Vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó, versículo 8. A besta que viste foi, já não é, e há de... Quais são as 2 palavrinhas que eu quero que os irmãos atentem e me ajudem aí? Subir e o que mais? Subir e subir da onde? Do abismo. Irmão Paulo, se puder me ajudar, meu amado, 1 Samuel 28, 11. E se posso pedir aqui, algum irmão que se prontifique, por favor, Romanos 10, 7. Romanos 10, 7. Tá? Por favor, enquanto procuram... 28, 11. Eu anotei aqui porque... Só um pouquinho, vamos ver se é isso. 1 Samuel 28, 11 e Romanos 10, 7. Tá? Então... Todos acharam? Peraí, todos acharam? Ah, a irmã está procurando lá ainda. Romanos 10, 7, quem preferir, que é mais fácil, né? Daí, Romanos 10, 7. Aqui, só para quem não está conseguindo ver, o que foi colocado aqui, tá? Um demônio do abismo personifica João Paulo II. E repito, por favor, estamos estudando, tá bem, amados? Cada um estude, vamos apenas ver o que a Bíblia diz sobre 2 aspectos. 1 Samuel 28, 11, tá? O irmão pode ler, irmão Paulo, em voz alta para os irmãos? Então disse a mulher: a quem devo te fazer subir? Ponto. Irmão Paulo, me permita. Qual é o termo? A quem devo fazer subir. Diz que a besta subiu do abismo. É o mesmo termo. A quem te farei subir. Ok. E ele disse: faz-me subir Samuel. Pergunto, irmão Paulo, Samuel realmente subiu ali? Não. Quem subiu? Um demônio. Fazendo o quê? Personificando, prefigurando Samuel. Entendem isso? Tanto que Saul havia sido proibido terminantemente de fazer esse tipo de coisa. Isso se chama necromancia bruta, né? Que era a feitiçaria antiga e que é o moderno espiritismo, certo? E o espiritismo tem crescido violentamente. E não se enganem, o espiritismo, irmão, é aquilo que foi colocado lá no passado com Satanás. Deus disse: se comer do fruto, morrerás. O diabo disse o quê? Não morrerás. O espiritismo tem base no não morrerás. Por isso se ensina, o sujeito morreu, vai para o céu, né? A alma vai para o céu, não morre. Convenhamos, é uma confusão enorme. Muito bem, então assim, o termo subir na Bíblia, o termo subir relacionado à morte, Samuel estava morto, é uma personificação, um demônio tomando alguém, fazendo-se passar por alguém. Isso pelo menos ficou claro? Ok. E abismo na Bíblia, Romanos 10, 7, quem pode ajudar? O que descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Tem outra versão aí, quem quer ler outra versão para nós? Por favor, leia, irmão Léo, pode ser? É igual? Aqui, está diferente. Tornar a trazer dentre os mortos. Então, a quem te farei subir, né? Aqui, vejam bem, a feiticeira diz: quem você quer que eu faça subir?
Quem você quer que eu traga numa expressão demoníaca, um demônio se fazendo passar para trazer dentre os mortos, ok? Vejam agora, lendo como está o texto aqui, já com essa alusão que vimos. A besta que viste foi, já não é, e há de ser trazida por um demônio dentre os mortos. Alguém diria, mas escuta, não há como o diabo fazer isso. Numa personificação demoníaca, sim. E aí nós vamos ver um alerta de Deus fantástico quando nós lemos Apocalipse 11. 11. Onze, 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e as matará. Então veja que aqui fala da mesma besta que sobe do abismo, que vai fazer essa guerra. E em Apocalipse 13, Apocalipse 13 diz assim: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para... Que palavrinha está ali? Que palavrinha está aí? Quem lembra? Apocalipse 13, versículo 5. Perdão, irmãos. Apocalipse 13, 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para... continuar. Se deu poder para continuar é porque já esteve, ok? Continuar por 42 meses ou 1260 dias, tá bem? Por que eu fiz questão de colocar isso para os irmãos até aqui? Quero que fixem e quero terminar com isso. Vamos para o livro de João, capítulo 3. Antes que os irmãos leiam isso, eu quero fazer uma pergunta e gostaria que os irmãos fossem bastante sinceros. Digam o que realmente acreditam em relação a isso. Vocês acreditam, João 4. Amados irmãos e irmãs, vocês acreditam que a Bíblia tem coincidências? Você lê uma coisa e diz que coincidência? Ou vocês acreditam que tem um Deus que concatena tudo? Irmãos, a Bíblia tem pérolas com ligações excepcionais que a gente só não aprende se não estudar bem. Ligações que você nunca imagina. Bom, vejam e me permitam colocar algo aqui de forma também bastante clara. João 4. Lembram-se, lá diz que a mulher foi dito que tinha 5 o quê? Certo? Diz, 5, teve 5 reis, existe, o outro ainda não veio, quando vier convém que dure pouco tempo. Agora vamos para o livro de João, vamos lá, João 4, a partir do versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido. Pergunto, o Papa é o que da igreja? Se Cristo é o marido da sua igreja, o Papa é o que da igreja dele? Marido. Outra questão. Vejam, irmãos, a declaração papal é: o Papa não é apenas o representante de Deus na terra, ele é o próprio Cristo feito carne. Essa ou não é a declaração ex cátedra? É. Pergunto, o papado escreveria isso como documento se não tentasse provar? Ele vai tentar provar. Cristo ressuscitou seu filho. O inimigo vai tentar ressuscitar de todas as formas o seu filho. Vai. Por quê? É a prova cabal para enganar todo mundo. Imaginem, irmãos, se de fato ele se levanta agora. Estão vendo? Deus ressuscitou o seu filho.
E não se enganem, Maria vai entrar no escopo disso para derrubar os islâmicos. Por quê? Onde foi que apareceu Maria? Fátima. Quem é Fátima? Filha preferida de quem? De Maomé. Certo? Aí caem os islâmicos. Então o inimigo está preparando tudo, gente, tudo. Vem todo mundo no bojo ecumênico. E nós precisamos estar atentos. Agora, só para a gente encerrar isso, um pouquinho mais de paciência, meus amados. Versículo 18. Porque tiveste 5 maridos. Olha, é uma alusão, não tenham dúvida, se nos permitirmos entender o escopo da situação. Tiveste 5 maridos, o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, profecia. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde os samaritanos adoravam imagens. A igreja católica adora imagens. Apenas me permitam colocar isso. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem. É isso que eu quero fixar com os irmãos, tá? Disse-lhe Jesus: igreja, acredite-me, a hora vem. Então, futuro, sim ou não? Sim, correto? A hora vem. Então chegaria uma hora em que não se adoraria quem? O Pai, não é o que ele diz? A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Profecia clara, e ele diz: a hora vem. Então, uma hora chegaria. A Bíblia diz: Deus não fará nada sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Correto? Muito bem. Ele revela ao seu povo, revela àqueles que buscam. Mas aqui nós temos um problema. A hora vem, mas eu não sei que hora é essa. Eu não tenho como saber. Mas eu vou estudar, os irmãos vão estudar. A hora vem, 23. A hora vem e o quê? Agora é. Agora é. Lembra que eu fiquei devendo isso hoje de manhã, que a gente ia falar. A hora vem e agora é. Que agora é que é esse? Como é que o irmão me prova? Como é que o irmão me prova isso? Irmãos, vejam bem. A mulher teve 5 maridos. O que tinha não era. Qual era o marido que ela tinha no momento que Jesus fala? 6º. Correto? Ele diz: a hora vem e agora é. A hora em que a igreja estivesse com o seu 6º marido. Nem Jerusalém, nem a igreja católica, nem a igreja adventista, me permitam colocar isso de forma clara para que vocês entendam. A igreja adventista adorava o Pai ou não adorava? Era uma das, que eu conheço, era uma das únicas que de fato adorava o Pai. A crença adventista era muito clara. Sabe o que os pioneiros adventistas diziam sobre a Trindade? A Trindade é uma doutrina satânica. Eles não tinham medo, era muito clara. Eles eram muito claros nisso. Eles adoravam o Pai, de forma muito clara. E tinha um equilíbrio entre a adoração a Cristo, certo? Para eles era muito claro quem é o Pai e a adoração devida a Cristo. Culto supremo ao Pai, adoração, honra ao Filho também. Mas culto supremo, Pai, certo? O que nós queremos dizer? Então aqui é dito que na época chegaria um tempo, e esse tempo seria na época de que marido? Em que nem na igreja adventista, nem na igreja que adora imagens, adorariam o Pai. Alguém diria, pode ser? Irmãos, quem é o 6º marido? O 6º é João Paulo II, o marido. Certo? Ele é o 6º. Ok? Ele reinou do ano 1978 a que ano? 2005.
Qual foi o ano que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ratificou sua crença na Trindade? 1980. Na época de que marido? O sexto. Sexto marido. Irmãos, eu sei que pode parecer até, né, mas, irmãos, é estudar. Eu creio nisso. Eu realmente creio. Porque eu não creio em coincidências de Deus. Eu não creio, irmãos. Eu não creio. Os irmãos que estão aqui, se forem sinceros no seu coração, afora toda a falha adventista, sabe, com essa impetração, não, porque você é sábado, quem não guardar o sábado morre, quem isso, que aquilo, apesar de toda essa, né, digamos assim, ênfase em algumas coisas de forma muito pesada, né, e nós sabemos, por exemplo, que a igreja tem falhado, não só na questão da Trindade, mas na natureza pré-lapsariana que colocamos, né, na questão da justificação pela fé, né? A igreja pregou tanto lei, que as pessoas chegavam e diziam, mas e Cristo? Cristo não faz parte dessa igreja, né? Deus enviou gente, acreditem, Deus enviou mensageiros para dizer, olha, vocês têm pregado tanto a lei que está todo mundo seco, como os desertos de Gilboa, né? Por quê? Porque a igreja esqueceu da justiça de Cristo, né? O que é a lei sem Cristo, né? Antes da cruz vem Cristo. Você não pode pregar a mensagem da cruz se não pregar primeiro Cristo. Você dizer para o cara, não, você tem que tomar a tua cruz e seguir, não, mas primeiro entenda que Cristo é que tem que ser aceito no teu coração. A lei é boa? É, mas tem que ser recebida em Cristo, porque senão é só letra, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei tem que ser recebida em Espírito, certo? Por amor, não porque alguém não tem que, não. Aqueles que me amam, fazem o quê? Não é aqueles que guardam os meus mandamentos me amam, é aqueles que me amam. A sequência é primeiro eu amo, depois, né? Então, irmãos e irmãs, claro que é um pedido de socorro a todos os irmãos. Por favor, estudem, ajudem-nos com essa profecia, porque certamente ainda tem algum ruído. E eu quero usar as palavras de um irmão nosso muito querido, que se chama Alceu de Oliveira Filho, né? Quando nós escrevemos, né, sobre essa profecia, da forma que entendemos, quando a gente foi estudar isso tudo, e não veio de uma vez, um descobriu uma coisa, outro foi juntando, né, irmãos no mundo inteiro. Daqui a pouco o irmão, Rogério, dá uma olhada lá em João 4, meu irmão, se lá não está falando do tempo exato da queda da igreja, que não ia mais adorar o Pai, que ia aceitar a Trindade, e a gente ficava assim, que nem maluco, vindo informação de todo lado. Deus não dá a luz para um só. E, irmãos, quando a gente escreveu sobre essa profecia, que ela ficou hibernando na internet, eu não sei se outros escreveram, pode ser que sim. Eu me lembro do Robson, do Adventista.com, a gente mandou para ele publicou, ficou dormindo. Quando deu aquele rebuliço, né, de repente eu descubro um livro que se chama Os Sete Reis, que foi, Os Sete Reis, Os Sete Reis, escrito por Alceu de Oliveira Filho, que eu nunca vi na minha vida. Eu li o livro dele, né, recebi o livro em PDF, li o livro, falei, mas esse moço tomou meu estudo? E eu tentei procurá-lo, falei, então, porque convenhamos, irmãos, a gente, pecadores como somos, você se depara com uma coisa dessa e diz assim, mas não pode, será que é, Senhor? Será que eu não estou enganado? Será que eu não estou inventando coisa? Meu Senhor, mas, né? E eu tinha dúvidas, tanto que, né? Aí eu descubro o livro dele, exatamente o que nós ensinávamos, irmão Paulo, exatamente. Parecia que ele copiou. Tanto que as minhas primeiras palavras, quando eu encontrei ele, eu fiquei tão alegre, eu falei, mas então eu não sou o único louco, eu não sou o único que está vendo isso, tem mais gente, Deus está chamando mais. E ele me diz o seguinte, quando eu finalmente encontro ele, falei, irmão Alceu, eu liguei para o irmão para avisá-lo que eu iria processá-lo por ter roubado o meu livro, brincando com ele, tão feliz que eu estava. Mas aí eu descobri que o irmão é advogado, daí não dá, né? Você processar um advogado, você vai para a cadeia, porque no final das contas eles conhecem a lei melhor que a gente. E brincando com ele, ele falou, quem é você? Rogério, eu já ouvi falar de você, já me falaram inclusive que você escreveu algo parecido, onde é que está teu material? Eu falei, que coisa, ele nem conhecia meu material, mas creio, Deus deu para ele isso também. E ele apresentava com uma beleza, com detalhes, com uma riqueza, né? Eu dei um resumo aqui, porque, né? Mas se quiserem, leiam o livro dele, e eu vou tomar emprestada a frase dele.
ele encerra o livro dele escrevendo o seguinte: são muitos detalhes para que tudo esteja certo, mas são muitas coincidências para que tudo esteja errado. Então, sejam bons bereanos, estudem e retenham o que é bom. Amém? Inclusive, os irmãos aqui todos sabem, o irmão também, que existe um detalhe lá em Roma, que é a câmera 24 horas no túmulo. Caixão de chumbo para preservar. De João Paulo. Em nenhum papa, eu inclusive já visitei os túmulos dos papas lá, não existe isso, mas o único que existe é o de João Paulo, 24 horas por dia. Tem câmeras ao vivo, mostrando a hora exata que você está acessando. Então imagine hoje, com o recurso da internet, se esse demônio do abismo simula a ressurreição dele, porque a vida só Cristo tem, não é? Mas se o demônio faz uma simulação, como fez lá em Endor, né? Amém. E apareceu um Samuel que não era Samuel, então o mundo todo vai se maravilhar após a besta. E o vidente de Pátimos, ele descreveu o mundo todo, ou seja, eram tão poucos que não se maravilhavam, que se perdia na multidão que se maravilhava. Então, o mundo todo se maravilhou após a besta, não é? Então, imagina esse homem, entre aspas, né, ressuscitando, né, e dizendo: a paz do Senhor esteja com todos. Quando ele morreu, ele foi aclamado como se fosse o próprio Cristo, né? João de Deus, né? O João Paulo. Então imagina agora ele como se fosse o próprio Cristo, né? E isso causaria realmente um grande e tremendo engano. Amém. E o irmão Paulo citou uma coisa, irmãos, né? Se vocês completam a leitura de Samuel 28, olha o que aconteceu. Saul era o líder de Israel, era o líder do povo de Deus da época, conhecia a palavra de Deus, conhecia, porque ele já tinha os oráculos. Sabe o que aconteceu? Olhem só, eu só vou ler, não preciso ir até lá. 28:12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? E o rei lhe disse: não temas, porém o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra, vejo demônios que sobem da terra. E ele lhe disse: como é a sua figura? Ela disse: vem subindo um homem ancião e envolto numa capa. Olhem o que fez Saul. Entendendo Saul que era Samuel, não era Samuel, mas agora Saul enganado, entendem que é Samuel. E sabe o que ele fez? Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. O que vai acontecer? Vão inclinar o rosto em terra, se prostrando, adorando, infelizmente, né, o falso Cristo, né? Ok? Irmãos, agradeço a todos pela paciência, sei que foi cansativo, né? Mas acredito que vale a pena, Deus há de recompensá-los a todos. Estudem. Aqueles que quiserem, meus amados irmãos e irmãs, por favor, falem com o irmão Antônio, falem com o irmão Paulo. Esse material, inclusive, tem mais coisa, né? Tem ali o cálculo da besta, o cálculo, inclusive, de Johannes Paulo II, para quem quiser, que dá 666 também. Tem bastante material. Peçam, a gente passa para o irmão Antônio, para o irmão Paulo, e ele faz chegar até vocês, para que vocês realmente estudem esse tema. É um tema fascinante, vale a pena, é uma profecia, né, que está se concretizando diante dos nossos olhos, tá bem? Deus abençoe a todos, muito obrigado, tá bom? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.